Vieira e hoje eu vim falar de 3 estereótipos de mulheres negras que o audiovisual usa muito e que eles precisam acabar urgentemente. Para começar, eu vou falar do estereótipo da Jezebel, que é extremamente usado, inclusive dentro do nosso cinema e da nossa televisão, e que, assim, há quem ache que é um tropo positivo e, assim, tá na hora de reavaliar as suas próprias, enfim, ideias, né? Porque não é positivo. Mas o que é o estereótipo da Jezebel? É quando a gente vê mulheres negras hipersexualizadas na tela, sendo colocadas única e exclusivamente como pessoas que têm uma sexualidade muito aflorada, e é isso, são personagens que muitas vezes são reduzidas a isso, e essa sexualidade nunca vem de uma forma totalmente positiva, é sempre aquela mulher negra que é isso, é objetificada, né? Que o olho do homem vai para ela e que a câmera bebe no seu corpo. Ok, a hipersexualização de corpos femininos é extremamente grande dentro do audiovisual. Só que o que acontece? Em geral, essas mulheres negras hipersexualizadas, elas têm a pele mais clara, porque infelizmente a gente ainda tem uma lógica de colorismo no mundo e, enfim, elas são mulheres consideradas muito bonitas e elas têm corpos belíssimos, considerados belíssimos. E muitas vezes, ao invés de desenvolverem os personagens delas, elas estão ali como objeto de desejo. É muito interessante observar, eu não sei se interessante é a palavra correta, mas vamos lá. Um filme nacional que trabalha isso é o Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que tem a Camila Pitanga como uma das personagens centrais, mas ela é o objeto de desejo do protagonista, e é muito curioso porque é uma adaptação de um livro e ela é uma personagem que traz uma bagagem super forte, mas isso deixa de ser tão desenvolvido no filme para que ela vire um corpo sexual. E ok, não é para que a gente tenha nada contra a sexualidade da mulher negra. Na verdade, a questão é como socialmente se coloca como se a sexualidade feminina branca, fosse pura e a sexualidade feminina negra fosse impura, fosse animalesca e, enfim, existe todo um problema, né? Existe toda uma carga negativa na forma que essa representação de sexualidade negra é colocada na tela. E aí, caindo naquilo que eu já falei várias vezes do male gaze, vou deixar o vídeo aqui para que vocês possam entender melhor, né, o que é o male gaze, como ele é usado, né? Essa câmera, ela olha essa personagem de forma totalmente objetificante. A forma, inclusive, como a nudez do corpo feminino negro é colocada na tela é objetificante e reduz esta mulher à sua própria sexualidade. Então, a Jezebel, ela se torna um problema por conta disso, sabe? Ela tá sempre objetificada. E esse corpo que naturalmente, que historicamente já vem sendo objetificado há séculos. Em várias novelas a gente tem as empregadas, né, da casa das pessoas brancas sendo mulheres hipersexualizadas, que estão ali como objeto de desejo, sabe, do homem, o homem da casa, o filho da família. Elas estão sempre sendo olhadas como uma coisa e não como pessoas. Então, é sempre problemático. E a forma dessa extrema objetificação. Então, a Jezebel, ela acaba sendo negativa por causa disso. Dentro do Blaxploitation, que eu já falei aqui sobre o Blaxploitation, a gente tinha a Pam Grier, que é uma atriz ótima, que tem uma história muito interessante dentro do próprio Blaxploitation, mas em alguns filmes ela era extremamente objetificada. Então,
acaba que isso se torna algo negativo, porque as pessoas olham para corpos negros, para mulheres negras e acham que elas são apenas objetos e, enfim, socialmente a gente sabe que acontece de mulheres negras serem tratadas apenas como objetos, mulheres para o sexo, enquanto os homens se casam com mulheres brancas, constituem uma família com mulheres brancas. Existe estudo sobre isso, então assim, a Jezebel é um grande problema. Outro estereótipo que eu já falei por aqui é o da Mami, que vai para o caminho oposto do da Jezebel. A Mami é uma mulher, inclusive, que a sexualidade dela é completamente tirada. E aí a gente vê um problema social, né? Corpos negros, corpos de mulheres negras são colocados em dois polos. Ou é a hipersexualização, ou é aquele corpo que não tem nenhuma sexualidade, que é tirado o sexo daquela vida. E assim, a sexualidade de pessoas negras deve ser considerada natural, normal. Não vai nem para um extremo nem para o outro, gente. São pessoas, inclusive, cada pessoa negra tem suas particularidades, inclusive com a sua sexualidade e com a forma de lidar com a sua sexualidade, né? Então, assim, quando se colocam esses extremos, você acaba, colocando todo um grupo nessas caixinhas, e isso é um problema, né? Mas a Mami, que é isso, eu já fiz um vídeo inteiro sobre esse estereótipo, se quiser é só clicar aqui em cima para ver com mais detalhes, mas esse estereótipo coloca mulheres em geral de pele retinta, muitas vezes mulheres gordas, trata elas como se elas fossem pessoas sem vida própria e elas existem única e exclusivamente para servir a famílias brancas. São mulheres que, enfim, é apagada completamente a sua vida além da sua serventia a pessoas brancas e elas são muito interessadas em cuidar de pessoas brancas em detrimento de si mesmas, assim. Então é muito negativo, porque coloca a mulher negra sempre na posição de subalternidade com relação a pessoas brancas, sempre deixa ali nas entrelinhas que mulheres negras existem para servir e que elas gostam de servir. Então, assim, é autoexplicativo, né? Filmes como E o Vento Levou, Histórias Cruzadas, são obras que trazem esse papel. Dentro do Brasil, a gente tem o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com a tia Anastácia. E assim, se a gente for parar e assistir essas obras atentamente, a gente vai ver como essa representação da mulher negra é colocada de maneira muito cruel e, enfim, é horrível, sabe? A gente precisa mudar essa maneira de lidar com corpos negros. E o terceiro estereótipo, eu também já fiz vídeo aqui, vou deixar linkado aqui em cima, é o da negra raivosa, que é isso, né? É essa mulher que é sempre colocada no papel de irritada. Ela tá sempre com raiva, ela tá sempre brigando e assim, isso acaba sendo levado muitas vezes para a vida real e infelizmente muitas mulheres negras têm até medo de falar o que elas pensam, porque, enfim, é muito fácil que essas mulheres sejam vistas como raivosas e, enfim, é algo extremamente cruel, porque isso acaba permitindo que as pessoas façam e digam o que quiserem com mulheres negras, porque chega um ponto que ela acha que não pode dizer nada, porque qualquer coisa vai ser visto como, olha aí, a negra raivosa. E isso é muito comum dentro do audiovisual. Uma personagem como a Rochelle, eu sempre cito ela é muito classificada como a negra raivosa, que tá sempre brigando, e tem isso. Em geral, dentro do audiovisual, essas mulheres, elas brigam por coisas mínimas. Elas brigam por coisas que nem precisa brigar, então fica esse estereótipo, né? Essa ideia de que mulheres negras gostam de brigar por tudo e por qualquer coisa. E não é bem assim, né?
Então, é isso. São 3 estereótipos extremamente questionáveis, extremamente problemáticos, que reduzem as mulheres negras, né? E que, enfim, dificultam a vida de mulheres negras dentro da sociedade. Então, se você quiser saber mais sobre estereótipos de pessoas negras, comenta aí embaixo, fala qual estereótipo que você quer saber, fala, enfim, que tipo de vídeo esse mês você tem interesse também. Eu vou falar só de questões raciais dentro do audiovisual. E se você tá vendo esse vídeo na semana que ele tá saindo, eu tô nesse próximo sábado, né, dia 6, fazendo um aulão sobre cinema antirracista. E eu vou, inclusive, falar um pouco mais sobre esses estereótipos, com mais exemplos e, enfim, falar sobre o que constitui um filme antirracista. Então, vou deixar o link aqui no box de descrição. Se você quiser apoiar o canal também, o link tá aqui embaixo. E é isso. Tchau!